Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Juízes, no capítulo 18. O meu título, Mica e a tribo de Dan. Dan, um dos 12 filhos de Jacó. Naquele tempo, não havia rei em Israel. A frase continua a mesma. Naquele tempo, não havia rei, não havia governo, não havia direção para o povo. E não havia direção porque o povo se entregou à comodidade, aos inimigos, à sua cultura, a ser escravo, a sofrer na mão dos inimigos, e eles passaram a não buscar mais a Deus. Porque enquanto eles, mesmo errando, mesmo infringindo as leis de Deus, mas quando eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz. E aqui continua falando, não havia rei sobre Israel. Ou podemos dizer, o povo não clamou, não chorou pelos seus pecados, e então continuou a mão de Deus sem estar estendida sobre esse povo, sem a misericórdia dele sobre esse povo. E a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem a sua parte. O fato de a tribo de Dan não ter recebido a sua parte não fica muito claro. Nós entendemos que houve a divisão de terras para cada uma das tribos, com exceção da tribo dos levitas, que não receberam terra, mas receberam cidades e era sustentado pelas outras tribos. Mas a tribo de Dan diz aqui que não recebeu. Pode ser descuido das outras tribos, porque com toda essa confusão, cada um passou a buscar os seus próprios interesses, cada um passou a lutar as suas lutas, as suas guerras, e talvez não tenha se disposto a ajudar a tribo de Dan. Um outro fato também é que eles recebiam as suas marcações de terra, mas eles tinham que ir e derrotar os inimigos daquela terra. E nós percebemos aqui que isso não aconteceu com a tribo de Dan. Vamos continuando. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zorá e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Mica, citado no capítulo anterior, que havia roubado a prata da mãe, sido amaldiçoado, devolveu a prata para a mãe, e a mãe mandou que fizesse ídolos e fez uma capela. E também esse Mica elegeu um levita que passava ali por perto como sacerdote da sua família. Aqui continua a história com Mica. Então, da tribo de Dan vieram 5 líderes para espiar a terra que eles desejavam conquistar. E eles são ali hospedados na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de um jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram:
O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Cada tribo, eles passaram a desenvolver o seu próprio dialeto, a sua própria linguagem, e era muito conhecido quando um passava pelo outro, e nesse caso aqui, só de ouvir esse levita da tribo de Levi falar, esses espiões da tribo de Dan reconheceram que ele não era daquela região e pergunta para o rapaz: quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica, ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. Veja bem, todos estavam muito perdidos. Todos estavam fazendo aquilo que achava certo mediante os seus olhos e sem governo, e sem buscar o governo de Deus na vida deles. Já houve um erro aqui com essa família, a família de Mica, que elegem eles mesmos um sacerdote. Eu me lembrei hoje de uma das situações com o rei Saul. Uma das razões não é só essa, mas ele cansa de esperar pelo profeta Samuel para sacrificar ali antes da guerra. Ele mesmo decide: não, eu sou rei, eu posso ser sacerdote também nessa situação. E o profeta Samuel o repreende severamente por se autodenominar sacerdote naquela situação. Imagina que essa outra situação que não tem nada de Deus neste negócio, ídolos foram levantados ali nessa capela. Esse sacerdote não se sabia nada a respeito dele, mas mesmo assim ele é nomeado sacerdote, recebe as vestes sacerdotais e recebe salário para ser sacerdote de uma família. O sacerdote era levantado para ser bênção para toda a nação de Israel. E esse aqui, ele recebe salário, comida, teto e acomoda para dar direção exclusiva para uma família. E aqueles 5 líderes da tribo de Dan chegam e vê ele ali como um sacerdote, também o nomeiam sacerdote, o aceitam como sacerdote, porque eles perguntam: nos diga então, sacerdote, qual a direção de Deus para as nossas vidas? Eles também o aceitaram como sacerdote. A direção que eles queriam é a respeito da terra que eles queriam conquistar. O sacerdote respondeu: não se preocupem, o Senhor Deus estará com você nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís, a cidade que eles queriam conquistar. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar viviam em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos, eram calmos, não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam. Olha, nós fomos espiar a terra de Laís. Lá é uma terra maravilhosa, muito farta e tem tudo que nós queremos. E tem uma notícia boa também, mais uma. O povo de lá é pacífico, é calmo, é amável. Eles são povos que não querem confusão, são povos que nem importam armas. Foi o diagnóstico daqueles 5 líderes. E o exército então ficou todo animado. E quando eles voltam ali na casa de Mica,
os 600 homens do exército aguardam de fora, eles vão ali agora com o propósito de trair aquele que o havia dado hospedagem. Toda essa confusão, ficar longe de Deus, traição, divisão, tudo isso faz parte de ficar longe de Deus, dos seus mandamentos, das suas orientações. Então eles roubam os ídolos que estavam na capela. O sacerdote vê aquilo, pergunta para eles e eles falam: olha, fique calado. Fica calado porque vai ser melhor para você. E faz uma proposta para esse sacerdote que agora vai se tornar mercenário. Eles falam com aquele sacerdote assim: olha, vem ser sacerdote na nossa tribo. O que você prefere? Ser poderoso sacerdote para uma família? Ou ser poderoso e reconhecido por toda uma tribo? E ele, esse sacerdote levita, ele se agrada, ele ri em si, né? Bingo, tirei a sorte grande, agora estou feito, agora estou tranquilo, porque além de ser reconhecido e poderoso, eu vou ter uma tribo forte de guerreiros que vai estar guardando as cidades onde eu estiver. Ele aceita, ele trai a Mica, que o acolhe, que o institui como sacerdote. Ele trai ele e a família dele, ajuda a roubar os ídolos e vai embora com aqueles 5 líderes e o exército da tribo de Dan. Mica corre atrás, né? Tenta rever ali o seu prejuízo, mas vê que eles são muito fortes e volta para trás, derrotado, perdendo tudo aquilo que ele havia investido. E no versículo 26 vai dizer justamente isso sobre Mica. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes e então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Deus nos chama para ser corajosos, Deus nos chama para guerrear mesmo. E foi isso que Deus falou com Moisés, que Deus falou com Josué. Todos os inimigos deveriam ser aniquilados. Mas aqui a gente vê uma atitude de covardia, porque as tribos já estavam convivendo com inimigos. Eles já estavam se casando com os inimigos, servindo a inimigos, fazendo pacto com seus inimigos. E agora, para tomar essa terra boa, eles precisavam expulsar, matar os inimigos com tanta covardia, pacíficos. Esses inimigos não tiveram resistência nenhuma. Foi um massacre que a tribo de Dan executou aqui neste capítulo. Já que eles estavam idolatrando outros deuses, já que eles estavam fazendo pacto com os seus inimigos, por que matar e matar tão cruelmente? Quer dizer, em outra situação que a tribo de Dan ficou sem terra, será porque eles encontraram povos fortes e daí eles não tiveram coragem? E agora eles encontram um povo fraco e agora eles têm coragem de massacrar aquele povo? Muito feio, muito triste isso. Não havia ninguém para salvar aquela cidade. Não havia ninguém para
aquela cidade, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan porque assim se chamavam o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra, e o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló. Essa é a triste história do capítulo 18 de Juízes, continuando aqui com Mica e agora com a tribo de Dan, as atitudes de Dan, as atitudes desse sacerdote que se torna agora mercenário. Todos esses acontecimentos, por quê? Porque cada um fazia o que bem entendia. Não tinham um governo e, principalmente, não tinha sobre eles o governo de Deus. Não vale a pena viver sem o governo de Deus. É divisão, é destruição, é morte, é tristeza, é angústia. E essa é a aplicação para nós nesse capítulo. Que nós sejamos diferentes e venhamos a buscar e a clamar pelo governo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.